Boa tarde, continuo sendo Theo, mais um adicto em recuperação, né? Vivendo em recuperação, trabalhando com recuperação. E hoje eu vou falar mais um pouco da doença da adicção, de como que o meu pensamento, os meus sentimentos, eles influenciam diretamente na minha doença. Então, quando me vem um pensamento, né, na minha cabeça, eles vão influenciar diretamente no meu sentimento. E os dois, tanto quanto o pensamento quanto o sentimento, eles vão influenciar também no meu comportamento, nas minhas ações. Então, eu costumo dizer que eu tento descartar. O primeiro pensamento que vem na minha cabeça, diante de uma situação, eu tento descartá-lo. Porque eu procuro pensar mais um pouco, para ter um segundo pensamento, um terceiro pensamento, para não agir com imediatismo, né? Então, eu procuro descartar quase sempre o primeiro pensamento que me vem. Porque esse pensamento ele me gera um sentimento. E de acordo com esse sentimento, eu vou agir. Eu vou ter as minhas ações, eu vou ter os meus comportamentos, né? E os comportamentos que o Theo gosta, né, o comportamento que o Theo está acostumado, é a minha zona de conforto, são comportamentos obsessivos compulsivos, são comportamentos egocentristas, né? Arrogante, prepotente, autossuficiente, né? Justificação. Então, é onde eu gosto de estar, né? É a maneira que eu gosto do meu comportamento. Então, eu preciso fazer uma triagem do que eu penso, né? Descartar o primeiro pensamento, igual eu falei. E esse sentimento que me gera, que vai influenciar diretamente no meu comportamento, né, eu preciso avaliá-lo também. Então é sempre bom contar até 10, né, não reagir muito rápido, logo que vem o pensamento, o sentimento e já fazer uma ação, né, fazer um movimento contrário, para minha ação não ser uma ação ruim, né, para eu não ter um comportamento ruim, um comportamento obsessivo. E como eu disse, esses comportamentos obsessivos, né, de tratar as pessoas mal, de reagir imediatamente, o meu imediatismo, né, a minha arrogância, a minha prepotência, eu acho que eu sou melhor que todo mundo. Então esses comportamentos que, sim, é aonde eu me encaixo, é aonde eu, por quase toda a minha vida, me comportei assim, né? Por mais que eu goste de estar nesses comportamentos, logo depois eles me geram uma dor. Então, se eu tratar uma pessoa mal, né, mesmo que eu goste desse movimento, mesmo que eu esteja acostumado com esse movimento, com esse tipo de comportamento, depois eu me sinto mal, vai me gerar uma dor. E eu não sei lidar com a dor, né? Eu não sei encarar a dor da maneira a tentar resolvê-la, né? Olhar para a dor, olhar para mim mesmo, né, ao ponto de uma forma assertiva, tentar resolver essa dor. O movimento que eu sempre fiz na minha vida foi um movimento de fuga. Fugir dessa dor, né? Não encará-la, não tentar resolver comigo mesmo os meus conflitos. Então, a maneira que eu encontrava sempre, né, que é característica inclusive da minha doença, é fuga, é me anestesiar dessa dor. Eu não sei lidar com a dor, logo eu vou lá e me anestesio, eu vou fugir dessa dor, né? E como que eu sempre fiz isso? Qual que era o meu comportamento diante de uma dor? Eu não encarava, não tentava resolver, não pedia ajuda, não partilhava essa dor, eu ia fazer o uso, principalmente para me aliviar. Então eu me aliviava, né? Buscava o prazer imediato que o álcool sempre me deu, né? E o alívio, a anestesia que o álcool gerava em torno dessa dor. E só por hoje eu não tenho usado mais, né, nem o álcool, nem a substância, só que eu tenho que prestar atenção no comportamento obsessivo, porque os comportamentos obsessivos também me geram prazer, também vão me gerar alívio. Então, seja o uso de substância, seja o uso de álcool, ou o comportamento obsessivo que eu utilizo, né, para fugir da dor, para anestesiar da dor, esses comportamentos, o uso de álcool e de substância, logo depois ele me traz a dor futura.
Então eu não saio desse ciclo, né? Enquanto eu não fizer um movimento contrário, para sim olhar para dentro de mim mesmo, para encarar a dor, para encarar as dificuldades, coisa que eu nunca fiz na minha vida, né? Eu sempre busquei a anestesia, eu sempre busquei me aliviar com o uso principalmente do álcool, né? E depois os comportamentos obsessivos. Só que tanto o uso de álcool, num primeiro momento, ele vai trazer o alívio, né? Vai trazer aquele prazer imediato. O comportamento compulsivo, por exemplo, ir ao shopping, fazer uma compra, né, vai me gerar um prazer imediato também. Só que ao chegar na minha casa, eu vou perceber, né, depois da euforia da compra, eu vou perceber, por exemplo, que eu gastei um dinheiro que eu não poderia ter gasto e vai me gerar uma dor, né? Ou o dia seguinte do uso de substância ou do álcool vai me gerar uma dor, vai me gerar uma dificuldade. E eu nunca soube lidar nem com dificuldade nem com a dor. E o que é o meu comportamento natural diante da dor? E usar de novo. Então, se eu não fizer um movimento contrário, eu não saio desse ciclo. Eu não vou conseguir, né, olhar para dentro de mim mesmo, olhar para as dificuldades, encarar a dor sem fugir dela. E qual que é o movimento, né, que eu preciso fazer? Né? Qual que é a atitude que eu tenho que tomar? Na verdade, são duas ferramentas que o programa me oferece. A primeira é a partilha, né? Conversar, conseguir falar, né? O que é muito difícil, né? É muito difícil você expressar, né? Eu me expressar diante de uma dor, diante de uma dificuldade. Eu nunca consegui me expressar. E muito menos pedir ajuda, que é uma outra ferramenta que a gente tem. Então, antes do uso da substância, antes do uso do álcool, ou antes de iniciar os comportamentos obsessivos, é importante partilhar, é importante ligar para um padrinho, é importante conversar com alguém que, numa sala, por exemplo, né, de autoajuda, e principalmente conseguir pedir ajuda, né? Dizer, ó, eu não estou conseguindo lidar com essa situação, o meu emocional assustou muito por causa disso. Então, dois movimentos que a gente pode fazer para não entrar nesse comportamento compulsivo nem no uso de substância. É pedir ajuda e partilhar. São dois movimentos difíceis de fazer, principalmente para o adicto, né? Principalmente para quem nunca conseguiu falar, para quem nunca conseguiu pedir ajuda, né? Que é o meu caso, né? Só por hoje eu tento, na primeira dificuldade, né? Ou se eu não acordo bem, ou se eu estou muito eufórico, eu procuro partilhar primeiramente, tentar entender o que está acontecendo comigo e pedir ajuda, né? Porque quando a gente não consegue sozinho, a gente pede ajuda. Então, recapitulando, pensamento que me vem à cabeça, ele gera um sentimento. E esses dois vão influenciar no meu comportamento. E muitas vezes o meu comportamento obsessivo, arrogante, egoísta, egocêntrico, né? Por mais que eu esteja acostumado com eles, eles vão me gerar uma dor. E eu não sei lidar com a dor. A dor vai me fazer buscar o alívio, e o alívio que eu sempre busquei foi no álcool, foi na substância e, num segundo momento, nos comportamentos obsessivos, compulsivos. Então, prestar atenção, excluir, né? Não utilizar o primeiro pensamento que vem na sua cabeça, ou esperar um tempo, né? Avaliar melhor esse pensamento, para que o sentimento gerado por esse pensamento desculpa, não seja um sentimento, um pensamento que vão influenciar na minha ação e eu vou ter os meus comportamentos compulsivos, né? Eu preciso prestar atenção, porque esse comportamento compulsivo, ele vai me causar uma dor. E eu não sei lidar com a dor, eu não sei lidar com as dificuldades. Eu estou aprendendo, eu estou vivendo em recuperação. Hoje em dia eu busco, né, não um alívio direto, não um alívio imediato, mas eu busco a partilha, eu busco o pedido de ajuda, né? Esquecer a arrogância, colocar mais humildade na minha vida, ser humilde o bastante a conseguir pedir ajuda, né? Partilhar os meus medos, partilhar minha dor, partilhar minhas dificuldades e pedir ajuda do que eu não entendo, do que eu não consigo sozinho, tá? Hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Uma boa tarde e bons momentos.